Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero deixar o meu bom dia a todos vocês que assistem aos meus vídeos. Quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto de extrema importância que traz um pouco de dúvida e de curiosidade que se encontra na Bíblia Sagrada, que é a respeito do anjo da igreja, né? Quem realmente é o anjo da igreja? Eu quero ler um texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20, e depois daremos início ao nosso estudo. Pois bem, diz assim, Apocalipse capítulo 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pois bem, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade, te exaltamos, porque tu és santo e maravilhoso. Te pedimos, meu Pai, o entendimento da tua palavra, e souber nos usar como instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, amém. Pois bem, meus amados irmãos, afinal, quem é o anjo da igreja, né? Bom, hoje muitos dizem que o anjo da igreja é o pastor, né? O pastor da igreja é o anjo da igreja, né? Entendeu? E é exatamente isso que nós vamos, né, descobrir agora, né? Afinal de contas, quem é o anjo da igreja? Bom, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra ou na minha mão direita, que é a mesma coisa, e dos 7 castiçais ou dos 7 candeeiros de ouro, né, dos 7 castiçais de ouro, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Eram 7 igrejas, as igrejas da Ásia, né? O Senhor arrebatou João em espírito até o 3º céu. Lhe deu uma visão do livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse veio recomendações às 7 igrejas. Amém? Cada igreja dessa tinha um anjo. Tinha um anjo. E o Senhor Jesus Cristo faz a recomendação ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Cada igreja tinha um anjo. Amém? E as 7 estrelas significa os anjos das 7 igrejas. Amém? E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então veja só. Aí, nesse contexto aí, que é um contexto imediato, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, né, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Sobre o anjo da igreja tem sido nos oferecidas ou oferecido várias opiniões a respeito, sendo que uma das mais aceitas até hoje, na opinião das pessoas, dos evangélicos, né, das pessoas cristãs,
e a de que são os pastores da igreja, né? Essas são as opiniões mais aceitas, as que mais predominou, né? Amém? Aqui, em foco, né? São, de fatos, seres celestiais. Amém? Ainda hoje alguns opinam que são seres celestiais e que não são os pastores da igreja. Mas, ainda hoje, em nossos tempos, a opinião mais aceita é que são os pastores da igreja. Tanto que nós os chamamos, os nossos pastores, muitas vezes de o anjo da igreja, o anjo da igreja. Mas através desse estudo vamos tirar algumas dúvidas. Eu não quero aqui dizer que é A ou B, eu apenas vou trazer o estudo e você faz a sua análise, eu faço a minha, né? Eu fico com a minha opinião, você fica com a sua, certo? Em primeiro lugar, vamos lá. Em primeiro lugar, eles dizem: há grandes poderes espirituais que exercem controle sobre as nações, sobre os indivíduos e sobre a igreja, talvez sobre as igrejas locais, né? Talvez sobre as igrejas locais, né? De tal modo que, sobre hipótese alguma, estamos sozinhos. Contamos com a presença e assistência de elevados poderes. E nossos melhores homens são aliados deles. Ou bem, na igreja, quem são os líderes da igreja local hoje? Na terra, literalmente, na terra. Pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, pastores evangelistas, né? Diaconisas, bispos, né? E etc. São os cargos mais elevados que estão à frente do ministério da igreja. Todos nós que recebemos Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós, porque nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala disso. Ou seja, Jesus Cristo mora em nós, desde o momento em que recebemos Ele em nossa vida. Enquanto estamos lá no mundo, pecando, fazendo coisa errada, o Espírito Santo não habita em nós. Mas quando recebemos o Senhor, arrependemos dos nossos pecados, Ele habita em nós. E o Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. É Deus, né? É Deus, porque são três pessoas, mas é um só Deus. É um grande mistério que existe, que até hoje ninguém conseguiu explicar. Mas são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que lá em Gênesis, quando Deus vai fazer o homem, Ele não diz: eu vou fazer o homem no singular. Ele diz: façamos o homem. O homem é a sua imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, dá a entender que ali tem mais de uma pessoa fazendo o homem. Se façamos, ou então ele não diria no plural, e sim no singular. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, habita em nós. Amém? Habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, com certeza nós temos a proteção dos anjos do Senhor. Não tenha dúvida disso. Porque se Deus, que está acima dos anjos, que ninguém está acima de Deus, Deus está acima de todo principado e potestade, Ele está acima de todas as coisas, né? Está acima dos anjos, Ele habita em nós. Por que os anjos não podem estar ao nosso redor, né? Para nos defender, para nos ajudar, para nos apoiar, né? Num momento difícil, na obra do Senhor. Amém?
Com certeza ele vai estar, com certeza, né? Então nós não podemos descartar que existe anjos na igreja do Senhor, aqui na terra, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que tem anjos dentro da igreja, quando nós estamos cultuando, que tem anjo quando nós saímos, que nos acompanha, que nos guarda. Disso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Amém? Agora, em relação ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja, a revelação que João recebeu é puramente espiritual. É puramente espiritual. E foi uma revelação. Não foi um fato literal. Não aconteceu literalmente. Foi uma revelação que Deus deu a ele, mas que aconteceria a proporção daquele momento em que foi dado. Tanto que está acontecendo. Todo o livro de Apocalipse está se cumprindo. E ele disse: e ao anjo da igreja escreve esta carta. E aí ele foi escrevendo, começou de Éfeso e foi de igreja em igreja até chegar nas 7 igrejas. Todas as 7 igrejas, o anjo da igreja recebeu uma carta. Amém? Recebeu uma carta, né? Então, tem pessoas que dizem que não, que o pastor, ele só pode ser chamado mesmo de pastor, não pode ser chamado de anjo da igreja, certo? Porque ele é um homem, né, formado por Deus. Já o anjo, ele é um ser criado, Então, nós podemos imaginar o seguinte, que cada pastor tem um anjo de proteção. Nós podemos imaginar isso. E que o Senhor Jesus pode ter falado para entregar ao anjo, né? Ao anjo que é o guardião do pastor. E aí o anjo passaria a revelação ao pastor. E o pastor passaria à igreja, né? Ou o anjo que Jesus referiu é o próprio pastor da igreja. Amém? Eu não vou dar nenhuma opinião. Eu vou ficar com a minha opinião para mim, para não causar polêmica, porque a palavra de Deus não é para a gente trazer polêmica, é para a gente tirar as dúvidas. Então aquilo que você tem certeza, você pode falar, e o que você não tem certeza é melhor você não dizer, para não trazer polêmica. Amém? Pois bem, vamos lá ao segundo ponto. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Amém? Então, lembre-se de uma coisa: as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Olha o que você vai encontrar. Não são homens, são seres angelicais. Tanto que está falando de estrelas. Veja aí, são seres angelicais. Contudo, diz esta interpretação, mantém íntima a associação com o líder, com os líderes da igreja terrena, pois orienta as comunidades cristãs. Muito provavelmente serve de mediadores dos dons espirituais, que foi o que eu falei nesse instante. Ou seja, Deus passou para o anjo, né? No caso aí, o ser celestial, não formado, mas criado por Deus, e o anjo passou para o pastor. Amém? Isso pode ter acontecido. Muito provavelmente serve de mediadores dos dons espirituais. Pelo menos em alguns casos, desse modo, estão intimamente relacionados com o crescimento e a expansão da igreja, usando homens como instrumento. Então, quem é que faz a obra na igreja? São homens. É eu e você que faz a obra. Amém? Mas, claro que nós temos uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo
e dos anjos do Senhor. Isso nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida disso. Aí você chega a dizer, eu vi um anjo, aí já é outra coisa. Aí já fica meio complicado, porque no ser terreno ver o anjo, né? Ver o anjo, aí fica meio complicado. Agora ter uma visão ou um sonho, eu até concordo, mas ver, eu creio que não tem como não. Creio que não. O anjo pode nos ver, mas nós não podemos ver ele, porque ele é mais poderoso do que nós. 3, vamos para o terceiro ponto. São os anjos protetores de cada igreja. É uma terceira interpretação. Sendo, porém, guardiões ou guardião invisível. Salmo 34:7. Vamos ler. Vou abrir a Bíblia aqui. Salmo 34:7. É bom a gente ler para tirar a dúvida. Salmo 34:7. Certo? Vamos ver o que diz, né? Salmo 34:7. Diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Certo? Salmo 121, 5 e 7. Vamos ver o que diz. Salmo 121, 5 e 7. Diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará do mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, por aqui você vê que existe seres celestiais, né, que está dentro da igreja nos dando suporte para fazer a obra do Senhor, porque nós sozinhos com certeza não conseguiríamos fazer. Amém? Mas vamos continuar aqui com o nosso estudo. Para nós, todas essas interpretações não estão de tudo rejeitadas, pois pode e deve haver nelas algo que seja verdadeiro. Amém? Eu mesmo acredito que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que ele está dentro da igreja na hora do culto, que ele nos visita, não só o anjo, mas que o próprio Senhor Jesus Cristo, através de uma porção dobrada do Espírito, para renovar a igreja, né? Para restaurar a igreja, para alegrar a igreja, né? Ele está presente, né? Ali no nosso meio. Então, pois pode e deve haver nelas algo que seja verdadeiro. Mas o que diz respeito ao anjo da igreja, como já ficou demonstrado, tais opiniões não combinam com o sentido natural do pensamento das Escrituras, pois ali encontramos anjos mortos que podiam ser restaurados, e evidentemente isso não poderá acontecer com os anjos, no sentido de seres espirituais. Pedro diz: Deus não perdoou os anjos. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. E acrescenta que pecaram. Ele não diz que pecam presente, e sim que pecaram passado. Portanto, está fora de cogitação que o anjo da igreja seja de fato
na expressão da palavra, um ser angelical. Apocalipse 3, 1, 15 e 19. Vamos ver? Apocalipse capítulo 3, 1, 15 e 19. Apocalipse 3, 1, 15 e 19. Vamos ver o que diz. Apocalipse 1, no Apocalipse 3, 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então, aqui se encontra, né, um anjo morto. Esse morto aqui é espiritual, mas o anjo do Senhor, ele não pode morrer espiritualmente, não tem como o anjo do Senhor morrer espiritualmente. Ele está sempre vivo, sempre adorando a Deus, sempre louvando a Deus e sempre glorificando a Deus. Amém? Aí não tem condição de morrer, né? Já o anjo da igreja na terra tem como morrer, né? O outro é o 15, o versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então, o anjo na terra ele pode ser frio, pode ser quente. Mas o anjo do Senhor não. Ele tem só uma personalidade, ele não tem dupla personalidade. Ele não se esfria, ele está sempre na presença de Deus, sempre fazendo a vontade de Deus. Já nós não. Nós estamos sujeitos a nos esfriar a qualquer momento, né? Então, na expressão da palavra, um ser angelical, né? Aí no caso aí, portanto, está fora de cogitação que o anjo da igreja seja de fato, na expressão da palavra, um ser angelical, né? Um ser angelical, porque o ser angelical ele não morre nem esfria. Aí no caso é o pastor da igreja mesmo, né? Nesse caso aí. A interpretação natural do anjo da igreja deve ser, e é de fato, a mais aceita. 7 pastores das igrejas da Ásia Menor, hoje porção da Turquia asiática, que foram enviadas pelas referidas igrejas para saberem do estado do velho apóstolo, então um exilado em Pátimos. Compare-se Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Compare Filipenses 4:8. Eu vou ler Filipenses 4:8 para vocês. Veja só o que diz. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, compare este versículo, mas sendo na sua volta portadores das 7 cartas. Este deve ser, portanto, o verdadeiro sentido do anjo da igreja. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Este ponto de vista se coaduna bastante com o argumento e a tese principal e tem sido o mais aceito, né, no momento. Então, aí está, né, um pequeno resumo, um breve estudo, né, que com certeza deu para nós tirarmos as dúvidas, né, de quem realmente é o anjo da igreja. Fica bem claro que o anjo da igreja são os 7 pastores da igreja da Ásia Menor. Amém? E ponto final, é isso aí, acabou e pronto. E não tem nenhum pecado, nem nada de errado se a gente chamar o nosso pastor
de anjo da igreja. Afinal, ele é uma pessoa consagrada a Deus, que vive em santidade com Deus. Nós sabemos que ele é um ser humano, não é um ser criado, né? Chamamos de anjo por uma questão de respeito que nós temos ao nosso pastor. Amém? Mas sabemos que o anjo, ele é um ser criado. Mas no caso aí, a expressão anjo é uma expressão de responsabilidade, de estar com a responsabilidade de toda a igreja na mão, de apresentar uma igreja santa, imaculada, sem mácula, né? Sem pecado ao Senhor Deus, né? Que é a responsabilidade de todo pastor de todas as igrejas. Que Deus os abençoe. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que possamos assim estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.